Se eu te dissesse que tem ensinamentos falados em muitos púlpitos que não é evangelho, você acreditaria? Parece errado falar isso porque a gente se acostumou a achar que tudo que é dito no microfone é de Deus. Só que quando você abre a Bíblia com atenção, descobre algo assustador. Algumas mensagens que parecem super espirituais, na verdade distorcem o coração do evangelho. Então fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar 5 mentiras comuns em muitos púlpitos e o que a Bíblia realmente diz. Primeira mentira: o maior problema do ser humano é a baixa autoestima, não o pecado. Essa aqui é uma das mais perigosas, justamente porque vem com voz mansa, musiquinha de fundo e cara de acolhimento. É o evangelho versão terapia motivacional. Você entra triste e sai se sentindo invencível. Só tem um detalhe: isso troca o diagnóstico bíblico por um diagnóstico de autoajuda. Porque na Bíblia, o problema central do ser humano não é que ele se acha pequeno demais, é que ele se acha grande demais. Não é eu me odeio, é eu me amo. Não é eu sou incapaz, é eu decido o que é certo. O pecado não é baixa autoestima, é alta autossuficiência. A mensagem bíblica não começa com você é incrível, ela começa com você estar quebrado e separado de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Percebe? O convite de Jesus não é se abrace, é se arrependa. E sim, antes que alguém surte, o evangelho cura gente ferida, restaura dignidade e reconstrói identidade. Deus não pisa em cana quebrada. Só que o caminho não é ame-se mais, é volte-se para Deus. O evangelho não é um espelho dizendo você é suficiente, é uma cruz dizendo você não era suficiente, então Cristo foi por você. E quando o púlpito troca pecado por autoestima, 2 coisas acontecem. Primeiro, arrependimento vira opcional. Se você quiser, tenta, mas se te der gatilho, não precisa se arrepender. Segundo, Jesus vira um coach emocional. Ele deixa de ser o salvador que tira culpa e vence o pecado e vira um motivador que só melhora a sua segunda-feira. E então, o pecador não se converte. Ele só aprende a se sentir melhor enquanto continua perdido. É como passar perfume em um cadáver e chamar isso de processo de cura. Segunda mentira: pecado perdoado não tem consequências. A lógica é: se Deus perdoou, então está tudo zerado. Sem colheita, sem cicatriz, como se nunca tivesse acontecido. E isso soa espiritual porque exalta a graça. O problema? Confunde perdão com a ausência de consequências. A Bíblia mostra que Deus perdoa de verdade, mas nem sempre remove todos os efeitos do que a gente plantou. O exemplo mais clássico é Davi. Ele é confrontado pelo pecado com Batseba, se arrepende e Deus perdoa. Só que mesmo perdoado, Davi colhe consequências pesadas. Portanto, perdão não significa que nada acontecerá. Significa que não seremos destruídos eternamente por causa do pecado. Mas a vida ainda vai lidar com os frutos amargos do que foi feito. E isso é um princípio bíblico geral. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O perdão resolve a culpa diante de Deus, mas as consequências, muitas vezes, continuam. Confiança quebrada, casamento ferido, reputação manchada, filhos afetados, disciplina. Deus pode restaurar sim, mas ele não promete sem cicatriz. E aqui vem o alerta: essa mentira vira passaporte para a irresponsabilidade. A pessoa peca, pede perdão e usa isso como argumento para exigir que todo mundo finja que nada aconteceu. Então, o perdão vira chantagem espiritual. Se você não voltar ao normal comigo imediatamente, você não é cristão. Mas isso não é graça, é manipulação com versículo. Terceira mentira: precisamos contextualizar o evangelho. Muitos pregadores se escondem atrás dessa palavra bonita, contextualização. Mas uma coisa é adaptar a linguagem, outra coisa é diluir o conteúdo. Contextualizar é traduzir a mensagem para ficar compreensível. Contextualizar do jeito errado é cortar as partes tidas como desagradáveis do evangelho para ficar aceitável para o público, e o que geralmente é suavizado para caber no gosto do consumidor religioso. Pecado, para ninguém se ofender. Juízo, para não pesar o clima.
exclusividade de Cristo para não parecer intolerante, arrependimento para não assustar o visitante. É o pacote do evangelho, só que sem as partes que incomodam. Só que Paulo já avisou sobre isso, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E ele também deixa claro uma coisa inevitável: o evangelho ofende. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Portanto, a meta não é fazer o evangelho agradável ao mundo. A meta é ser fiel ao Senhor. E aqui entra o detalhe mais diabólico. Às vezes o problema nem é o que o pregador diz, é o que ele nunca diz. Se o pregador nunca fala de pecado, ele está ensinando que pecado não importa. Se nunca fala de arrependimento, ele está ensinando que cada um pode fazer o que quiser e continuar se sentindo bem com isso. Se ele nunca fala de juízo, ele está ensinando que não haverá julgamento. Você pode adaptar o vocabulário, pode usar exemplo atual, pode falar simples, pode explicar com carinho, mas você não pode remover arrependimento, cruz, senhorio de Cristo e verdade sobre o pecado, porque isso não é contextualização, é negociação. Quarta mentira: Deus existe para abençoar os meus planos e provar que é fiel, realizando os meus sonhos. Esse é o cristianismo versão assinatura premium. A ideia é: eu faço meus planos, Deus carimba, se der certo, ele é fiel, se não der, ele falhou. É a fé estilo contrato. Deus vira o garantidor do seu projeto e você vira cliente exigente. Só que isso inverte tudo. A Bíblia nunca apresenta Deus como coadjuvante do nosso roteiro. Ela apresenta Deus como Senhor e nós como servos. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. E Tiago ainda corta a arrogância espiritual na raiz. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é maligna. E aqui entra o veneno escondido. Quando o púlpito prega essa mentalidade, a fé vira termômetro de resultados. Se você venceu, Deus é bom. Se você perdeu, Deus não cumpriu. Se deu errado, ou você está em falta, ou Deus está em dívida. Então a pessoa não adora a Deus, ela avalia Deus. Mas a Bíblia, em lugar nenhum, define fidelidade divina como Deus realizou meu sonho. Deus é fiel ao que ele prometeu e ao caráter dele, mesmo quando isso contraria os nossos desejos. Jesus é a prova máxima disso. O plano do Pai o levou à cruz e foi exatamente ali que a glória apareceu. Deus não está comprometido em alimentar o conforto do nosso ego. Ele está comprometido com a sua glória. E às vezes, a bênção de Deus não é te dar o que você quer, é te transformar no que você precisa. Quinta mentira: a cruz não é suficiente, você precisa completar com regras humanas. Agora vamos para o outro extremo. Porque se de um lado existe o evangelho só amorzinho, prosperidade e zero confronto, do outro lado existe o evangelho fariseu, cheio de regra humana, tradição vazia, manipulação e orgulho espiritual. O nome disso é legalismo. Tem igreja que age como se a salvação fosse um jogo de pontuação. Sem batismo, não salva. Se não falar em línguas, não tem o Espírito Santo. Se não jejuar tantas vezes, cumprir tal ritual, você está em pecado mortal. A pessoa não vira discípulo, vira funcionário religioso batendo cartão para Deus. Só que a Bíblia corta isso pela raiz. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem por checklist de rituais, vem pela graça mediante a fé de um coração rendido a Cristo. O batismo é importante como obediência e sinal público, mas não compra a salvação. E boas obras importam como fruto inevitável da verdadeira fé, não como meio para conquistar a salvação. As boas obras não te salvam, elas evidenciam que Cristo já te salvou. Quer mais uma prova? O ladrão na cruz não tinha batismo, nem dons, nem currículo de igreja. Só tinha um pedido desesperado: lembra-te de mim. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Isso destrói a teologia do você precisa fazer mais para merecer a salvação. E Jesus deu um alerta que muita gente ignora. Vocês anulam o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês.
ele não só confronta os fariseus, ele expõe a lógica. Tradições que parecem piedosas podem virar uma forma de desautorizar a Escritura. E é assim que o legalismo vira idolatria. Começa para organizar, termina para dominar. No fim, o legalismo diz sem falar: a cruz não é suficiente, falta minha regra extra. E aí aparece o cenário triste. Gente escandalizada com quem não segue um ritual, mas tranquila com fofoca, mentira, impureza e orgulho. Gente que guarda regra religiosa, mas não perdoa o irmão do lado. Isso não é santidade, é teatro. E Jesus nunca tratou o teatro como virtude. Então, como se proteger de todas as mentiras que podem estar nos púlpitos? Leia a Bíblia para separar o certo do errado. Ore por sabedoria. O Espírito Santo não é só para arrepiar, é o Espírito da verdade. Desconfie de mensagens que te colocam no centro ou que substituem Jesus por uma tabela de exigências. Valorize quando a mensagem te confronta. Isso é sinal de vida. E não caminhe sozinho. Ovelha isolada vira presa fácil. Busque uma igreja bíblica. Agora, se você tem interesse em aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para você conhecer a plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!